o envelhecimento, ele não está atrelado ao adoecimento, né? Então, a gente pode sim, né? E acho que a gente tem que fazer tudo para isso, para ter um envelhecimento saudável. A gente quer produzir, ser funcional, né? Interagir. Não é aquele processo de eu vivo mais, mas eu vivo mais e doente. Nessas intolerâncias tem uma sensibilidade individual. Tem pessoas que vai tomar o café e vai ficar muito bem, obrigada. E eu já tive pacientes que a cafeína era a causa dos principais sintomas psiquiátricos que ela tinha. Quando acontece um boom inflamatório, o que vai acontecer no organismo? Vai depender da predisposição genética que a pessoa tem. Índice glicêmico não vai definir a glicemia. Quem define a glicemia é carga glicêmica. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Cheguei para conversar com a nutricionista Denise Carreiro. Denise Carreiro é assim, a Nutri das Nutris. Ela é formada em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Ela é pós-graduada em nutrição funcional. Ela é autora de 18 livros. Eu tenho aqui o Paradoxo Alimentar e Abordagem Nutricional do Envelhecimento Saudável, que eu acho que são os mais recentes. E eu estou mostrando aqui para vocês. É com ela que eu vou conversar, com a Denise Carreiro. Quem quiser me dar selo, fique à vontade, por favor. Agora eu fui falar de você, falei autora de 18 livros. É isso mesmo, Denise? 19. Meu Deus, eu mostrei 2. A abordagem nutricional no envelhecimento saudável e o paradoxo alimentar. Esse é o mais recente? O mais recente é o abordagem nutricional no envelhecimento saudável. Esse o aqui, paradoxo então é do ano passado, Me conta uma coisa, o que a gente pode fazer para viver, para envelhecer de uma maneira saudável, do ponto de vista alimentar? Não comer. Eu acho que, aliás, um dos grandes problemas, porque quando eu fui pesquisar para escrever sobre envelhecimento saudável, porque a gente já vê que existe uma ideia assim, que o envelhecer vem como um sinônimo de adoecer, né? E o envelhecimento, ele não está atrelado ao adoecimento, né? Então, a gente pode sim, né? E acho que a gente tem que fazer tudo para isso, para ter um envelhecimento saudável, né? E quando eu fui pesquisar um pouco sobre isso, o pouco que se falava sobre alimentação era restrição calórica. Restrição calórica. E aí você fala assim, bom, restrição calórica, tá. Se a gente pensar no alimento, o alimento é uma coisa extremamente mais ampla do que caloria. No alimento, todos nós, né, somos formados única e exclusivamente de nutriente fitoquímico. Nutriente fitoquímico que vem do alimento. Então, se você quer funcionar... Denise, deixa eu te falar uma coisa. O sinal está muito ruim. Você está no Wi-Fi? Sinal está ruim? Tá. Deixa eu ver aqui. Não, agora tá no Wi-Fi, não estava. Vê se melhora. Mas eu ia pedir para sair do Wi-Fi, mas eu achei que melhorou. Vamos ver. Melhorou então, porque não estava no Wi-Fi. Voltando ao ponto que você estava, o alimento é muito mais do que caloria. É muito mais do que caloria, né? Um alimento, ele vai ter vitaminas, minerais, vai ter fitoquímicos. Quando a gente pensa assim, uma fruta, um legume ou uma verdura tem mais de 1000 fitoquímicos. Fitoquímicos, vitaminas e minerais é o que tem naturalmente, ou que executa naturalmente, nossas ações anti-inflamatórias, antioxidante, desintoxicante, anticancerígena, modula todos os nossos sistemas, endócrino, imunológico, neurológico, digestivo, circulatório. Então é assim, desde que o ser humano existe, ele é formado e funciona através de nutriente e fitoquímico.
E aí, quando se fala que os povos mais longevos, né, eles têm uma dieta parecida com a dieta do Mediterrâneo, aquela dieta do Mediterrâneo da década de 60, né? E aí a gente vai estudar essas dietas, o que era isso? Eram alimentos orgânicos, né? Produzidos lá naturalmente, não tinha agrotóxico, eram legumes, verduras, frutas, eram tubérculos, grupo do feijão, azeitona, azeite extra virgem, ervas aromáticas. Essa era a base da dieta. Então, era uma alimentação rica. Ela tinha uma densidade nutricional alta. Mas você não tinha o carboidrato refinado. Você não tinha o aditivo químico. Você não tinha o ultraprocessado. E muito menos agrotóxico. Então, com que a gente era formado e funcionava? Nutriente, fitoquímico. É isso que o alimento dá pra gente. Mas pensa na nossa alimentação atual, Leda. Na alimentação atual, o normal social é comer tranqueira, é comer ultraprocessado. Esse é o normal social. Quando você fala, não, eu não quero ultraprocessado, eu não quero me entupir de leite derivados, porque tudo é a base de leite derivados e de trigo. Eu quero comer comida que a natureza deu. Eu quero comer arroz, feijão, carninha, legume, verdura, fruta, cereais integrais, tubérculos. Ah, você é chata, é fresca. Ou também pode ser natureba ou ecochata, né? Então, existe um processo onde o comer comida de verdade fica uma coisa que é chata, tá? Quando, na verdade, ela pode ser extremamente prazerosa, né? Basta que a gente saiba trabalhar com todas essas ervas aromáticas, Hoje em dia a gente tem açúcar natural, que tem uma ação fantástica no organismo e é extremamente gostoso, não é artificial, tipo açúcar de coco, né? O açúcar de coco é um alimento de boas bactérias. Ele não é tirado do coco, ele é tirado da árvore do coco. E ele tem uma doçura muito parecida com a do açúcar, extremamente natural, até o diabético pode usar. Então a gente tem coisas que pode fazer. Eu posso fazer um doce maravilhoso, eu posso fazer uma comida muito boa, mas com alimentos que vão dar a base para formar o meu organismo, para que eu tenha um sistema imunológico funcionante, para que eu tenha um sistema neurológico funcionante. A gente não quer só viver mais, a gente quer viver com mais qualidade de vida, né? A gente quer produzir, ser funcional, né? Interagir. Não é aquele processo de eu vivo mais, mas eu vivo mais e doente. Eu vivo mais tomando 16 remédios. Eu vivo mais sem lembrar quem eu sou, quem está do lado é. Então, assim, não é isso que a gente quer, né? A gente quer qualidade de vida, né? Certo? Certo. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Eu estou impressionada porque eu não sabia que o açúcar de coco tinha esse poder. Quer dizer, eu posso fazer um doce com açúcar de coco, um bolo com açúcar de coco? Eu sou doceira. Eu adoro fazer uns docinhos. Eu faço de tudo que você pode imaginar que você faz com o glúten, com o leite, com a soja, com açúcar. Eu faço sem o glúten, sem o leite, sem a soja, sem açúcar. Eu faço perfeitamente. Faço tortas, faço bolos, faço mousses, faço de tudo, né? Só que você come um doce
aonde você tem prazer de comer e sabe que não está agredindo o organismo. Então, a gente pode ter o prazer de comer. Quando você tira uma coisa que é agressora ao organismo, você não tira prazer, você troca prazer. Então, a gente traz muito esse processo para... Pensando nesse processo de um envelhecimento saudável, né? Eu quero manter funções. Porque a hora que você vê que um aditivo químico, você sabe que nós temos aí o Guia Alimentar do Brasil, que hoje já até é regulamentado, né? Esse Guia Alimentar, um dos principais princípios dele é: coma comida que a natureza deu, não coma ultraprocessado. E qual a base para se falar isso? Inúmeros estudos que já existem falando o que os aditivos químicos podem causar no organismo. Há muito tempo atrás, a Inglaterra usou como argumentação para proibir vários aditivos químicos lá, prevenir distúrbios neurocomportamentais. Né? Os aditivos químicos usados nos ultraprocessados, eles podem inibir enzimas digestivas. Eles, claro que para ter tempo de prateleira maior, eles têm que ter aditivos antibióticos. Então, esses ultraprocessados vão o quê? Acabar com as bactérias saudáveis do intestino. E as bactérias saudáveis modulam o nosso sistema imunológico, neurológico e endócrino. Só que se a gente depende da microbiota saudável, ela depende do que a gente come. E aditivo químico acaba com bactérias saudáveis. Os aditivos químicos, eles inibem enzimas do fígado que eliminam toxinas do organismo. Toxinas que podem, se continuar circulando no organismo, desencadear estresse oxidativo, né? Aumento de radical livre, que danifica as células. Pode gerar processo inflamatório, pode alterar o sistema nervoso central. E esses aditivos químicos também podem inibir energia para o cérebro e para o músculo, inibindo um processo que é chamado de fosforilação oxidativa. Diminui energia, principalmente para cérebro e para músculo. Então, olha só, existem tantos estudos que já mostram isso, e a gente vê que é permitido, a população não é alertada, mesmo tendo um guia alimentar publicado pelo Ministério da Saúde, regulamentado, que fala: não coma ultraprocessado, coma o mínimo possível. E discutindo todo esse processo dos aditivos químicos. Você sabe que o Guia Alimentar do Brasil é respeitado no mundo todo, é o mais respeitado, e ele é utilizado em vários países como base para a política de saúde pública. E por que ninguém divulga esse guia? Pois meu amor, tá aí, a gente tem um guia que já foi, inclusive, até regulamentado como lei, né? E aí a gente fala assim: você tem o melhor guia alimentar do mundo e você vai para o hospital e tem gelatina. É né? verdade. Em vez de dar uma fruta para o paciente, é gelatina. Certo? A gente tem muitas vezes creches, escolas, né? Que você vê ainda dando para as crianças sabe, a bolachinha recheada, então aquelas coisas, eu brinco e falo, a bolachinha recheada que faz ficar com a linguinha azul, uma beleza, né? Então, ou é os porcaritos. Então, assim, de uma maneira geral, a gente tem a nutrição do Brasil, ela é muito respeitada lá fora. Ela é muito mais avançada. Eu tenho, nos meus cursos de extensão, eu tenho profissionais do mundo todo, tá? O pessoal vem e assim, você vê que a gente tem uma nutrição extremamente respeitada. Porém, é muito difícil você estar... como é que eu vou chegar e conseguir que o pessoal vá para a televisão e fale assim: meu amor, o brócolis é uma maravilha, a maçã é fantástica. Então você não vai ter isso. A gente tem todo um processo da indústria alimentícia, todo um processo que envolve as propagandas e etc., que para a gente conseguir falar
de verdade, de uma alimentação de verdade, de uma nutrição de verdade, tem que ser como o seu canal. Tem que ser como os programas da Gisele, tem que ser como muita gente hoje está indo para a internet. Só que a hora que você vai, quando você tem os canais de rede social, ao mesmo tempo que você vê gente falando coisa muito boa, você também vai ver pessoas falando barbaridades. E eu brinco que eu falo que hoje o que eu mais atendo no consultório é um pouco isso, é vítima de dieta, vítima de informação errada. E o grande problema é que você tem que desconstruir uma informação para construir uma informação que seja real, baseada numa fisiologia, numa bioquímica, baseada em como o organismo funciona. E não nas dietas da lua, da sopa, do abacaxi, do pezinho, do pontinho, do polenguinho, entendeu? Porque é o que impera de uma maneira geral. Né? Denise, por isso que as pessoas... Eu quero fazer 2 perguntas sobre isso que você está falando. Primeiro é o Alzheimer, que cresce a olhos vistos, com toda sorte de demência e TDAH, sei lá como é que chama, e todo mundo toma remédio, e tudo acontece e tal. E a outra coisa são as alergias. Tem a intolerância, tem a alergia e tem a maluquice, né? Assim, a pessoa que não come glúten de jeito nenhum porque ouviu dizer que não sei o que lá. E a pessoa que não come glúten porque é alérgica, porque é celíaca, ou a pessoa que não come farinha porque não quer mesmo comer farinha, né? Sei lá, quer comer mais fubá, eu não sei, alguma coisa que substitua a farinha branca. Eu queria que você falasse um pouco dessas coisas. O que a gente faz? Porque é tanta informação e, ao mesmo tempo, é isso que você está falando. Exatamente. É tanta loucura que a gente realmente não sabe mais. Você tira o glúten, não tira o glúten. Tira o glúten e substitui por farinha de arroz. É bom? Não sei. Então, existe toda uma individualidade, né? O que acontece é o seguinte, quando a gente fala em intolerância, alergia e hipersensibilidade. São processos diferentes e todos podem ser causados por alimentos ou por aditivos, etc. Tá? Ou seja, é o que a gente está pondo dentro do organismo, certo? Certo. E que vai determinar a nossa formação e função. É a matéria-prima que determina a formação e função. Então, vamos lá. O que é uma intolerância? É quando não existe uma intermediação do sistema imunológico. Então, eu consumi uma lactose, que é o açúcar do leite, e ou o meu organismo não tem adequadamente a lactase, que é a enzima que digere ela, para a gente aproveitar, ou a quantidade de lactose é muito alta para a quantidade que eu conseguiria digerir. Então, se a gente não consegue digerir a lactose, ela fermenta e forma gases. Só que ela pode formar gases, pode irritar a parede do intestino, pode dar cólica. Para algumas pessoas pode dar diarreia, pode dar mau hálito, porque ela fermenta e você volta, né? Absorve e volta a expirar esse gás. Então, o que acontece? A intolerância à lactose, ela pode dar vários sintomas, mas vão ser sintomas mais locais, tá? Então, não é a intolerância à lactose não vai causar alergia. A lactose não vai causar hipersensibilidade. É isso que ela vai fazer, é o máximo, entendeu? Vai fazer você soltar um pum, é isso? Ela vai formar gases, ela dá cólica, ela pode dar diarreia, ela pode dar mau hálito, e é isso. Tá? Que vai acontecer. E a gente tem outras intolerâncias. A gente pode ter intolerância à cafeína. A cafeína, ela pode inibir um neurotransmissor que acalma, que é inibitório, e por causa disso a gente acorda. Só que eu brinco e falo que a gente acorda, mas não pensa, acorda, mas não foca, acorda, mas às vezes fica com o pavio curto, porque ela inibe o neurotransmissor que é importante para foco, para administrar o problema, para dimensionar o problema, que é o GABA. Então, a pessoa, ela no momento inicial acorda, mas logo em seguida cai de novo e ela precisa de mais. Então,
Agora, tem pessoas, eu posso tomar o café e dormir. Tá tudo certo. Então, nessas intolerâncias, tem uma sensibilidade individual. Tem pessoas que vai tomar o café e vai ficar muito bem, obrigada. E eu já tive pacientes que a cafeína era a causa dos principais sintomas psiquiátricos que ela tinha. Então, existe uma individualidade. Por isso que é muito complicado quando você vê o pessoal generalizar, entendeu? Então, dentro desse quadro, a gente fala assim, o que é clássico da intolerância? Não tem ação do sistema imunológico. E uma alergia? Uma alergia, ela vai ter uma interferência do sistema imunológico. E a gente tem vários anticorpos que participam dessas reações. Quando o anticorpo produzido contra um agressor for o IgE, é chamado alergia. Por quê? Porque o IgE, ele depois que sensibiliza a pessoa, é aquele que dá reação muitas vezes violenta. Então é aquela pessoa que fala assim, menina, e do nada eu comi o camarão e deu edema de glote. Porque ele vai sensibilizando, chega uma hora, explode. Quando explode, o cheiro desencadeia a reação. É a mesma coisa o bebezinho com a PLV. Então, até o cheiro do leite, quando a criança tem esse tipo de reação, pode desencadear a reação. Então, essa reação imediata, mediada por IgE, é a que pode dar um edema de glote, uma urticária, uma bronquite ou bronquiolite. Aquela coisa que a pessoa, às vezes, toma um remedinho, antes de tampar o remédio, o olho e a boca já tá inchando. Ou toma uma picada de abelha e vai para UTI, entendeu? Eu já então, esse tive tipo... isso. Eu Tá tive vendo? isso. Eu tive uma intolerância, não, uma alergia a corante amarelo, Sim. que fazia isso. Se eu comesse uma coisa qualquer e batesse numa mostarda, por exemplo, eu inchava de ficar deformada. Novalgina me deixava deformada. Isso é Esses alergia. caldos industrializados que as pessoas usam na alimentação, né, para fazer comida, eu quase baixava o hospital, de ficar deformada mesmo, de não poder trabalhar, sabe? Ficar toda inchada. Botam E cura. depois parou do nada também. Quer dizer, claro que eu não fico comendo esses temperos. Eu evito tudo isso, mas sarei. E a gente sara assim, de repente? Esse amarelo é o tartrazina, né? Que é uma das coisas extremamente comuns de causar esse processo, a alergia. Os principais corantes que causam esse tipo de alergia são o amarelo e o vermelho, tá? Então, o que Tem uns acontece? nomes lindos, né? Vermelho, É maravilha. crepúsculo, Eritrosina, amarelo, não sei o quê. Não tem os nomes. coisa linda para arrumar encrenca na vida, tá? Porque eles podem eles podem levar a esse tipo de alergia que você teve, mas eles podem levar a reações adversas e causar sérios danos ao organismo. Mas aí não é uma reação imediata. Aí eu tô consumindo, eu tô acabando com a minha enzima digestiva, eu tô perdendo a capacidade de eliminar a toxina, eu tô aumentando toxina circulante, eu tô diminuindo a energia para o cérebro e não sei que é o aditivo químico que tá E fazendo como é que eu vou isso. descobrir? Tá bom? Porque eu não vou ter... Por isso que o guia alimentar fala, não coma ultraprocessado. Porque a base, os aditivos químicos estão aí. Então, o aditivo químico não vai estar na batata, na mandioca, no mandioquinha, no cará, no inhame, no arroz, no feijão, na fruta, no legume. Aí a gente pode ter a relação aí do agrotóxico, que a gente fica brigando para tentar melhorar e ampliar mais o consumo do orgânico, até por um processo de sustentabilidade, né? Mas principalmente para poder ter mais qualidade, né, de matéria-prima que a gente vai ingerir. Porém, essas começam a ser as diferenças. Então, a alergia, em geral, é aquela que você, depois que você sensibiliza, você sabe que tem. Então, a pessoa vai falar assim para você, comi camarão, deu edema de glote. Depois que eu voltei do hospital, eu não quero olhar para o camarão nem de binóculo. Então, esse tipo de alergia que te dá uma reação violenta, você afasta o agressor. E não é ele que vai te dar processo inflamatório crônico. Ele normalmente te dá um agudo.
E aí você fala, olha, eu fui me afastando, eu fui tirando, eu fui diminuindo o consumo desses produtos. E para você diminuir o consumo desses produtos, você acabou comendo mais comida natural, não foi? Então, a comida natural te dá defesa. E essa defesa que ela te deu pode ter te tirado deste quadro da alergia. Ah, tá. Entendeu? Porque É um ela dá uma processo quase que tolerância natural, né? imunológica. Você se afasta Das do porcarias. alergênico, você cura. Exato. Você vai dando. Quem que te forma o sistema de defesa? Nutriente. Se você tira aditivo químico e começa a dar nutriente, você recupera o teu sistema de defesa. Sério? Então, o que acontece? Qual é o terceiro processo que existe? Eu falei da intolerância, eu falei da alergia. Agora eu vou falar de outro que é chamado de hipersensibilidade. A hipersensibilidade também é mediada pelo sistema imunológico. Então, ela poderia ser chamada de alergia. Por que não é chamada? Porque não dá reação imediata. Então, quando os anticorpos que vão te atacar o agressor é o anticorpo IgM ou IgG, esse processo vai ser chamado de hipersensibilidade. E por quê? O que acontece? Quando você come o alimento para ser alimento, o organismo tem que quebrar ele até o final. Porque o organismo não sabe o que é alimento. Ele sabe o que é nutriente. Então, é o nosso sistema digestivo que vai quebrar esse alimento até o final para liberar todos os nutrientes, para que a gente possa absorver, formar célula e funcionar. Então, o alimento precisa ser quebrado até o final. E alguns alimentos têm proteína que são de muito difícil digestão ou de não digestão. Por exemplo. Então, por exemplo, o primeiro deles, campeoníssimo, leite de vaca. Então, o leite de vaca tem a beta-lactoglobulina, que nenhum ser humano digere, e outras proteínas que são de difícil digestão. E dentro desse quadro das proteínas do leite de vaca, ainda existe a beta-caseomorfina, que é viciante. Ela é chamada morfina light. Então, você fala assim, mas a gente não digere a proteína do leite. Não. A gente tolera? Sim. Porque o nosso organismo, ele tem tolerância natural a agressores, senão a gente nem estava aqui. Então, a parede intestinal íntegra, a microbiota saudável, um pH adequado, ele faz com que o organismo consiga selecionar nutriente entre a tranqueira, não. Então, a gente pode tolerar uma proteína mal digerida ou não digerida, mas o que acontece se esse consumo for frequente, em detrimento da minha defesa? Porque se você pensar em mais de 90% dos alimentos ultraprocessados, a base é glúten, leite e aditivo químico. Então, o glúten, quando hoje a gente fala do glúten, é porque a gente tem muitos estudos e tem um pesquisador fantástico da Universidade de Harvard, que vai estar semana que vem no Modulação 2 do Murilo, agora, né, doutor Alessio Fasano. E quando começou a se perceber que chegava no centro de referência dele, que o doutor Alessio Fasano, ele tem, né, um centro de referência de doença celíaca. E ele falava que começou a chegar no centro de referência dele muitas pessoas que ninguém conseguia tratar, mandavam para lá para ver se tinha doença celíaca, eles faziam todos os testes e não dava doença celíaca, mas como os sintomas eram muito parecidos, eles retiravam o glúten. E as pessoas começavam a sarar. Gente que chegava em cadeira de roda, o Djokovic, que se tornou um dos maiores campeões no tênis depois que tirou o glúten, né? E era paciente do Dr. Alessio Fasano. E como começou a aparecer muito caso assim, e eram 6 a 8 vezes, segundo o Dr. Alessio Fasano, 6 a 8 vezes mais casos do que as pessoas com doença celíaca. Quando eles começaram a ver que isso estava acontecendo, eles foram pesquisar por quê. E começaram a tentar decifrar isso. Pegar sementes antigas de trigo que não foi modificado
e avaliar e comparar com o trigo que foi modificado na década de 70. E aí eles perceberam que 5% da proteína desse trigo modificado não existia na original. E carregava mais de 14 variedades de glúten que não existia na original. E a partir daí, eles começaram a decifrar esse glúten modificado para entender o que ele fazia no organismo. E o nosso organismo, ele sabe o que é um aminoácido. O aminoácido é a menor unidade da proteína. Então, o nosso organismo sabe o que é um aminoácido, 2 ou 3. Mas, para você ter uma ideia, uma molécula desse glúten tem 277 aminoácidos. E o organismo, ele tem que quebrar as proteínas em 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3 aminoácidos. Se for de 4 em diante, o organismo já fala, é encrenca, tá? E esse glúten do trigo moderno, ele tem várias sequências proteicas que a enzima humana não digere. E essas substâncias presentes no glúten, algumas delas podem quebrar a ligação entre as células intestinais. Aquelas células do intestino que tem que ser bem apertadinha para poder selecionar o que entra e o que não entra, alguns peptídeos desse glúten moderno quebram essa ligação. E quando quebra, abre buraquinho no intestino. E fica permeável, quando abre, então. Permeável, abre a porteira. Aí aquela proteína mal digerida, seja do glúten, seja do leite, seja da soja, ou de qualquer outra substância que a pessoa não digere, né? Ela pode entrar. E se ela entrar no organismo, o organismo tem que combater. Para combater, ele começa a produzir substância pró-inflamatória, anticorpos, estaminas. Mas todo organismo que funciona, Leda, ele vai começar a produzir substância para combater um agressor, mas o próprio organismo fala, pode parar, já combateu. E aí é assim que a gente funciona. A gente tem que combater, mas tem que parar na hora certa. Só que quem para na hora certa é microbiota saudável e são as vitaminas e os minerais. Se eu começo a ter muita proteína mal digerida, muito açúcar, aditivo químico e principalmente baixo consumo de legume, de verdura, de fruta, de cereais integrais do grupo do feijão, eu estou dando ataque e não estou dando a defesa. Então eu altero a microbiota e quando abre buraquinho diminui a absorção de vitamina e mineral. Então o que acontece? Passa o que ataca, mas não passa o que defende. E substância pró-inflamatória, estamina, em quantidade pequena, não vai dar sintoma ruim. Ao contrário, estamina em quantidade pequena ainda é relaxante cerebral. Adoro. E ainda se tiver os opioides, morfina-like do glúten e do leite, vou adorar mais ainda, porque relaxa. Então, eu não sinto que me faz mal. Ao contrário, adoro. E é gostoso. E é fácil de fazer. E é prático. E eu vou parar de comer por quê? Eu como, me sinto bem, não me sinto mal e vou comendo. Só que eu perdi a capacidade de parar na hora certa. Então essas substâncias vão fazer o quê? Se acumular. Quando elas vão se acumulando, isso é chamado de inflamação crônica de baixa intensidade ou subclínica. Ou seja, não dá sintoma perceptível. Mas para os íntimos também é chamada de safada e come quieta. Porque ela está fazendo um estrago atrás do outro. Ela está gerando estresse oxidativo, ela está gerando disfunção mitocondrial para o cérebro e para o músculo, ela está gerando um monte de coisa, mas que enquanto está aqui, o organismo está tentando se defender. Então, você tem o ataque, você tem a defesa, você segura o processo. Aí, quando vem algum fator que me faz transbordar o potinho, o ataque foi maior que a defesa. Pode ser um estresse agudo, pode ser um consumo maior de uma porcaria, pode ser algum fator que me desestabilizou. Quando isso acontece, o potinho transborda. Transbordou, eu tenho um boom inflamatório. Quando acontece um boom inflamatório, o que vai acontecer no organismo? Vai depender da predisposição genética que a pessoa tem. Então,
o mesmo processo inflamatório, a deficiência nutricional, toxinas de fungos e más bactérias, elas podem causar problema em qualquer órgão ou sistema. Se for no sistema nervoso central, quando é bebezinho, pode desencadear autismo, TDAH, distúrbios do neurodesenvolvimento. Mas quando é na pessoa mais velha, Alzheimer, Parkinson, alterações. Durante uma vida, neurocomportamental, ansiedade, depressão. É um processo de inflamação do cérebro. Essas substâncias alteram neurotransmissores. Chega a bipolaridade, essas coisas? Não. Sim. Imagina quando você come um alimento que tem uma substância morfina-like, como é o caso da beta-caseomorfina do leite ou a gluteomorfina do glúten. Quando você consome, pode dar euforia, prazer, relaxamento, conforto. E depois de um tempo, como qualquer droga, pode dar letargia, embotamento, depressão. O que eu faço para me sentir melhor? Eu tenho que ir atrás daquilo. Porque a hora que eu como, ufa, dá uma sensação de bem-estar. Então gera vício. Uma droga mesmo. É como uma droga. Por isso que é chamado morfina-like, tá? E aí, quando o pessoal fala que isso é frescura, a gente tem inúmeros estudos que estão sendo publicados já comprovando a ação dessas morfina-likes no desencadeamento das alterações de neurodesenvolvimento. E aí você pode pensar isso em qualquer situação, certo? Que envolve o cérebro. Porém, essas substâncias pró-inflamatórias ou esses anticorpos podem agir aqui, ó, e causar rinite. Mas para o outro vizinho, sinusite. E para o outro vizinho, otite. Também pode ser na amidalite, ou ser laringite, faringite, bronquite, esofagite, gastrite, duodenite, colite, cistite, celulite, tiroidite, labirintite, artrite, dermatite. Mas essas substâncias pró-inflamatórias também podem ocupar receptores de um hormônio chamado insulina e causar resistência à insulina. E quando causa resistência à insulina, para umas pessoas pode engordar, outras podem aumentar só uma gordura abdominal, outras podem desenvolver uma diabetes tipo 2, outras podem desenvolver alterações de colesterol e triglicérides, outras podem ter hipertensão, pode desregular hormônio e dar pele oleosa no rosto, cabelo oleoso, acne, espinha, oleosidade em peito, costas, ovário policístico, mioma, infertilidade. Então, porque assim, então, da onde que surge? Você sugere o quê? Tirar os laticínios e tirar o glúten? E tirar o leite, mesmo o kefir, o iogurte, qualquer coisa? Vamos pensar assim, em vez de pensar no tirar, em vez de pensar no é proibido, que fica uma coisa insuportável para qualquer pessoa, vamos pensar assim, vamos comer comida de verdade. Quando você começa comendo arroz, feijão, carninha, legumes, verduras, frutas, quando num café da manhã você faz de conta que você mora em Recife, tá? Tapioca, crepioca, batata doce cozida, mandioca cozida, inhame cozido, fruta. A gente tem aqui no Brasil uma das coisas que mais protege. Quer ver? Deixa eu só te falar de um estudo que foi publicado há pouco tempo pelo Lancet, tá? Que é uma revista de alta... Eles fizeram um estudo populacional, tá? Para avaliar o índice de doenças crônicas não transmissíveis em crianças e adolescentes. E eles detectaram que existe um aumento absurdo de doenças crônicas não transmissíveis, começando em idade cada vez mais precoce. E aí eles elencaram os principais fatores, as principais causas relacionadas para essa população. A primeira delas, falta de fruta. A segunda, sedentarismo. A terceira, falta de legumes e verduras. E a quarta, o consumo de refrigerantes carbonatados, de bebidas carbonatadas. Entendeu? Refrigerante. Então, na verdade, a gente vê hoje uma mania de frutofobia. O pessoal tem medo da fruta, quando, na verdade, é o que eu falei para você. Você pega uma fruta, um legume ou uma verdura, tem mais de 1000 fitoquímicos. Fitoquímicos que vão dar sustentação às bactérias saudáveis. Além das vitaminas
vitaminas e minerais, a fruta tem enzima digestiva, enzima que digere até a carne. Além das fibras, além de, né, de todos os outros benefícios. Então, você fala assim, comer o quê? Eu sempre oriento uma fruta a cada 2h30, 3 horas. É uma fruta no café da manhã, uma no meio da manhã, uma de sobremesa no almoço, uma no meio da tarde, sobremesa na janta. E se jantar cedo e for levar mais de 2h30 para comer, uma fruta antes de dormir. Porque a hora que você começa a ter 5, 6 frutas ao dia, salada e legume no almoço e na janta, almoço e jantar, grupo do arroz, do feijão, pouca quantidade de proteína de origem animal, varia entre elas. Toma cuidado, muita hidratação. Quanto mais eu vou trabalhando essa alimentação com meus pacientes, aqueles que já chegam com polifarmácia vão diminuindo os remédios. Para você ter uma ideia, um dos meus pacientes, é capaz até da filha dele estar ouvindo aqui a gente, mas um dos pacientes que eu atendi com 81 anos, né? Infelizmente ele não está mais aqui entre a gente, faz muito tempo já. Quando eu atendi ele com 81 anos, ele estava numa clínica tomando 17 medicamentos e 120 unidades de insulina. Em 1 ano e meio de mudança de alimentação, ele estava na casa dele, com recuperação de memória, tomando 3 medicamentos e 18 unidades de insulina. Você viu o que faz um alimento? Caramba! Tá? Mas uma vez você disse que pegou numa palestra do Murilo em Brasília, isso nunca mais saiu da minha cabeça, uma criança que você mudou a alimentação e os sinais de autismo foram reduzidos. Eu não sei se eu nunca soube se a criança ficou curada ou se reduziu o autismo. Você lembra desse caso? Na verdade, essa criança... Foi a primeira vez que eu entrevistei você na minha vida. Foi lá no Murilo, né? A gente estava lá na Modulação 2. Que vai ter, agora esse fim de semana vai ter acho que a 3ª edição, né, do Modulação 2. É? Então, olha, aquela criança foi uma criança que chegou para mim com epilepsia e convulsão. Então, até 2 anos de idade, ele não tinha nenhum problema neurocomportamental, tinha intestino preso, alguns problemas assim, mas não. E aí ele começou a ter epilepsia e convulsão. Quando começaram a levar ele para tratar, davam os remédios pertinentes, mas ele não só não melhorava, como piorava. Como ele continuou piorando, ele perdeu contato de olhos, ele foi parando de se desenvolver, então ele foi regredindo, não em função de um autismo, mas em função de alterações severas no sistema nervoso central, que nenhum remédio melhorava. E quando ele chegou para mim, ele já estava há 7 meses nesse quadro. E ele tinha passado por 3 centros de referência. Porque os pais, como nada melhorava, eles eram do Rio, vieram para São Paulo, passaram por 3 centros de referência aqui. E o diagnóstico dos 3 centros de referência, porque normalmente o pessoal segue um protocolo, foi que era uma doença neurodegenerativa sem chance de remissão, com 20% de chance de sobrevivência. E aí eles chegaram até a gente, né? O pai falou com o meu marido, porque ele tinha sido assessor de um dos meus livros, e eles chegaram até a gente, eu falei, não, vem aqui, que alguma coisa a gente tem que fazer. E eles vieram, e eu comecei a avaliar, e eu vi que a criança ficava 7 dias sem evacuar. Você sabe que existe um eixo chamado microbiota intestino-cérebro. O cérebro está ligado ao intestino. Sim, e mais de 90%... Segundo cérebro, Dr. Elion Povo. Não é, doutor Elion Povo. E assim, hoje a gente sabe que 90% das informações são do intestino para o cérebro, e não do cérebro para o intestino. Mas em nenhum momento isso foi considerado na criança. Criança com 7 dias sem evacuar. E a hora que eu peguei a alimentação dessa criança, era leite, glúten, soja, açúcar, aditivo químico, e grupo da laranja, que é um excitatório de célula da nervosa. Era a base da alimentação dele. Então, uma criança que ficava longos períodos sem comer. Hipoglicemia pode ser um desencadeante de convulsão e epilepsia.
E eu expliquei tudo isso para eles e propus uma mudança na alimentação e fiz uma suplementação básica com probióticos, com ômega 3, nutrientes. E é claro que a maior parte do pessoal que acompanhava ele foi contra. Mas a mãe e o pai me conheciam, confiavam em mim e fizeram todo o processo. E eu fui falando para ela, vai falando comigo. Primeira semana, Denise, o intestino está dando sinal de funcionamento e as crises estão diminuindo. Segunda semana, o dia que o intestino funciona, ele não tem crise. O dia que o intestino não funciona, ele tem crise. Terceira semana, o intestino está funcionando todo dia, não teve mais crise. 25 dias, voltou a falar, voltou ao contato de olhos e voltou à normalidade. Aí você fala para mim, ele sarou. Isso foi em 2014. E até a última vez que eu conversei com a mãe, nunca mais ele teve nada, nenhum problema. E eles também mantiveram a alimentação o melhor possível, né? Sem tanta radicalização depois, mas o melhor possível. Então, assim, eu costumo falar, Leda, que se a causa é alimentar, se a causa é nutricional, não tem remédio que resolva. Pode controlar sintoma, pode amenizar uma dor, mas não vai mudar a causa. Então, a Organização Mundial da Saúde fala que mais de 80% das doenças crônicas não transmissíveis tem como causa a alimentação. E isso é uma coisa que ainda é ignorada. Quantas vezes eu já recebi pacientes que o pessoal falou, autismo é genético. Como é genético? Se na década de 80 era uma criança para 10 mil nascidas e agora a última publicação, uma para cada 37 nascidos. Você acha que em 40 e poucos Uma anos para a 37? genética... meu amor. Uma para 37 com previsão para 2030 de 1 para 4 nascidos. Então, como é que você pode falar que é uma genética? O genoma não muda em 40, 50 anos. E a quantidade de crianças que eu já atendi, e vários colegas meus, né, nutricionistas, médicos, que trabalham nessa linha, já a hora que você começa a modificar a alimentação, tirar os alimentos inflamatórios, tratar a digestão, tratar o estômago, tratar o intestino, eles começam a recuperar a função. A coisa mais linda da vida que você vê, entendeu? Então, assim, e o que mudou? A alimentação. A criança já vinha fazendo 1, 2, 3, 4, 10 terapias por semana. Você muda a alimentação, ela começa a responder à terapia. Ela começa a fazer contato de olhos. Crianças começam... A gente está fazendo um trabalho lindo no Chile. Tem a Daniela Minardi lá do Chile, e eu estou orientando aqui o trabalho dela, porque ela está usando como base o meu livro, Abordagem Nutricional no Tratamento e Prevenção de Autismo. E ela está usando como base esse livro. E lá a gente não consegue trabalhar com a suplementação, então nós estamos basicamente na alimentação. Você precisa ver os relatos que ela vai me mandando todo dia. Denise, olha o relato dessa mãe. A criança não falava, começou a falar. A criança não podia sair de casa porque tinha muita estereotipia, acalmou e está conseguindo conviver em sociedade. A criança vivia com dermatites e eczemas, limpou o organismo. E o que nós estamos fazendo lá? Mudando a alimentação. Isso vale para adulto também? Claro que vale para adulto. Claro que vale para adulto, com certeza. Quando a gente conseguir entender que nós somos feitos de nutriente. É nutriente que executa as nossas funções. Então, o que eu estou colocando dentro do meu organismo está determinando as minhas funções e as minhas estruturas. Eu costumo falar até com as crianças, às vezes eu brinco, eu falo, quando você quer uma coisa bem feita, você vai atrás de coisa legal, não vai? Para fazer uma coisa bem feita, vai. E se você quer você bem feito? O que você vai pôr aí dentro? Aditivo químico? Substâncias inflamatórias? Açúcar refinado? Aí você falou assim para mim, mas se eu tirar ou diminuir esse glúten do dia a dia, eu posso usar uma farinha de arroz? Uma fécula de batata, um polvilho doce, um polvilho azedo, trigo sarraceno? É claro que sim. É comida de verdade.
Ah, mas aí, Denise, o índice glicêmico é alto. Índice glicêmico não vai definir a glicemia. Quem define a glicemia é carga glicêmica. Então, se eu pego uma farinha e eu ponho uma fibra no meio, e a hora que eu comer esse bolo que eu fiz com ovo caipira, com açúcar de coco, com uma maçã, uma canelinha que também controla toda essa ação da insulina, que eu coloquei uma fibra legal, um flocos de aveia, um flocos de quinoa, o que acontece com ele? Ele vai ter um índice glicêmico menor, e a partir do momento que eu como uma fatia dele, de preferência junto com uma fruta, a carga glicêmica vai ser baixa. Então eu tenho um alimento na forma de bolo. Certo? Certo. Aqui a gente faz muito isso. Meu neto leva, a gente faz, cada vez a gente vai inventando coisas. Você pode colocar o que você quiser dentro do bolo. Altamente nutritivo. E dá uma característica e dá um sabor muito bom. Tá? E aí ele leva de lanche. Ele adora os bolos que ele leva de lanche. Entendeu? E você sempre Então, trabalha nessa falange. Farinha de aveia em flocos, maçãs... ou flocos de amaranto, Mas ou flocos de quinoa. Você pode adoçar com tâmara? Pode adoçar com tâmara, pode adoçar com ameixa, pode adoçar com uva passa, pode adoçar com banana, com maçã, pode pôr um açúcar de coco, pode pôr... Aí tem várias outras possibilidades, E as farinhas, né? Farinha de amêndoa, farinha de arroz, farinha de coco, tudo isso pode usar? Todas elas. E a gente tem hoje Só já não pode disponível... usar farinha de trigo enriquecida com cálcio, essa tradicional aí. Enriquecida com ácido fólico e ferro. Essa farinha é a farinha que foi modificada, tá? A gente tem, quando eu tive há 2 semanas, eu estava na Itália. E aí, assim, não teve um restaurante que eu fui que não tinha as versões sem glúten. Todos os restaurantes que eu fui, a gente encontrava as versões sem glúten, tá? Jura? Juro por Deus, coisa linda. Olha. Tá? E outra aqui coisa. É tão raro, né? A gente aqui em São Paulo já é privilegiado. Já tem alguns. Já tem, mas lá bastante. Mas o que eles usam muito na Itália? As farinhas antigas. Então, trigo sarraceno, que não tem glúten. Eles usam muito farro, espelta, que são chamados trigos diploides, aqueles, né, ancestrais. E esses trigos não foram modificados, como foi esse trigo moderno. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá. O trigo sarraceno pode entrar no lugar da farinha de trigo? Trigo sarraceno não tem glúten e você tem tem pães de fermentação natural de trigo sarraceno, tem galete, que é uma panqueca feita com trigo sarraceno, né? E ele pode ser usado para várias outras coisas. E o leite? Então, o leite, nem o kefir você livra a cara, né? O kefir, você tem o kefir de água, né? O kefir de água, ele tem a mesma ação e não vai ter o leite de vaca. E você Como tem assim, pessoas... Kefir de água? Kefir de água. Muda do kefir de água? Então, você tem um kefir que é específico para fazer kefir de água, tá? Eu já fiz muito aqui, já distribuí tudo. Agora, de um tempo para lá, a gente... É outro filho para criar, tá? Então, já não tinha tempo. Eu estou fazendo kefir de leite, mas dá um maior trabalho, né? Ai, meu Deus, cadê? Não, você sabe o que eu prefiro? Tomar um probiótico, tá? Eu acho que resolve uma cápsulazinha assim e pronto, tá tudo certo. É melhor né? Eu prefiro. Eu acho mais interessante, né? Mas assim, o kefir você também tem que tomar cuidado com tudo que é fermentado. Você só tem que tomar cuidado com
toda a qualidade, porque do mesmo jeito que cresce coisa boa, pode crescer coisa ruim. Então tem que ter muito cuidado com o que você usa, com a higienização, com todo esse processo. Mas não é ruim. Kefir é legal, kombucha é legal, né, o repolho fermentado. É sempre bom, é sempre fontes. A puba, né? Que é a mandioca fermentada. Às vezes eu faço bolo com a puba aqui. A puba é riquíssima em probióticos, tá? Então, com certeza, a gente tem muito alimento legal que dá para usar, né? Que continua sendo comida de verdade. Então, sim, hoje em dia você tem farinhas especiais zero glúten, que elas já vêm numa composição própria para você substituir na mesma dose o trigo comum. E assim, e aí, Denise, e aí não vai poder comer o trigo? Só não pode comer o glúten quem tem doença celíaca ou quem tem a alergia mediada por IgE. Quando é hipersensibilidade, a gente vai depender da individualidade. E a gente equilibra o organismo para o organismo aprender a tolerar agressores. Porque aí a gente não vira ET na sociedade. Não é aquela coisa assim, nada come, nada pode, nada vai, entendeu? Mas se no meu dia a dia eu consigo comer uma alimentação mais legal, para deixar quando eu estou na casa dos outros, na festa, etc., eu vou te contar uma coisa. Há 20, quase 30 anos atrás, eu descobri que eu estava com tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Naquela época, eu já sabia que o glúten tinha relação com doença autoimune. A gente só não sabia direito por quê. E eu já não consumia leite, açúcar, soja. Aí eu tirei o glúten e me preocupei em tratar mais o meu intestino, o organismo como tal. E depois de 5 anos, eu fiz remissão da tiroidite de Hashimoto. E faz mais de 20 anos que eu não tomo remédio. E nunca mais desenvolvi nenhum processo autoimune. Ou seja, não é intriga da oposição. A gente sabe que o glúten pode causar. Porém, um cuidado muito grande que tem que ter, e aqui, né, eu quero deixar isso bem claro, tá bom, meu amor? Glúten, a gente, para tirar, precisa de uma orientação. Por quê? Porque dependendo dos sintomas da pessoa, antes de tirar o glúten, tem que avaliar a doença celíaca. Porque se você tira o glúten e não avalia a doença celíaca, se você tiver doença celíaca, você mascara o diagnóstico. Então, tem que tomar muito, toda entrevista que eu dou, eu tenho esse cuidado de falar. Tome muito cuidado. Se você desconfia que você está sensível ao glúten, a gente tem protocolos do Ministério da Saúde, que se tiver qualquer doença autoimune, pesquise doença celíaca. Se tiver anemia não responsiva ao ferro, pesquise doença celíaca. Se tiver osteopenia, osteoporose em criança, adulto, jovem, pesquise doença celíaca. Se tiver transtorno do espectro autismo, TDAH, esquizofrenia, síndrome de Down, pesquise doença celíaca. Isso está no protocolo do Ministério da Saúde, tá? E é importante procurar um profissional antes de tirar o glúten. Isso eu sempre deixo pelo cuidado que é para não ter o risco de mascarar uma doença celíaca, né? Então, acho que, já que nós estamos falando disso, é importante dar esse alerta, né, Lê? Muito bom. É tudo, quer dizer, a gente morre pela boca mesmo, né? Não tenha dúvida. Tá? E a gente também vive e tem qualidade de vida pela boca. É uma faca de 2 gumes ou de 2 legumes, né? Eu vi que você vai ter aí um ciclo de entrevistas com o Dr. Lair, né? E aí você vai ver como ele vai trazer muito isso também. Tá? Vai também, com certeza. Verdade. Mas que bom, Denise. Eu adoro conversar com você. Fico muito feliz que você tenha aceito o convite. E vou refazer esse convite frequentemente. Pode ser? Claro, eu que agradeço o convite, Leda. Sempre muito bom conversar com você. São 19 livros. E isso pode ajudar muito, né? Porque não ajuda só o profissional a fazer uma tese, ajuda também as pessoas a se informarem, a entenderem o alimento como uma solução, né? É a tal história, pode ser problema, mas é a única solução. Com certeza, é a única. Eu brinco e falo que a gente não aprendeu a fazer fotossíntese, né? Então, a única maneira de você pôr matéria-prima lá dentro para te fazer funcionar é comendo. Então, com certeza. E aí é importante aliar o prazer de comer
com essa capacidade de digerir e absorver, né? Aí a gente funciona bem. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Querida, eu que agradeço, viu? Obrigada a você e a todos que acompanharam aqui. Que bom. Beijo, tchau, querida. Tchau, beijo. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.